Bom dia, gente! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de nossas crianças. Por que nossas crianças, o que está acontecendo com as nossas crianças? Que elas estão iniciando puberdade mais cedo, né? Normalmente elas menstruam, as meninas menstruam mais cedo do que as suas mães, tá? Está acontecendo. E mais importante do que isso, muitas vezes as nossas crianças estão iniciando puberdade numa idade considerada normal, porém estão evoluindo essa puberdade muito cedo. E para quem aqui é meu colega de trabalho, né? É importante entender isso que está acontecendo, porque a gente tem perdido, essas crianças têm perdido muita altura, estatura final. Às vezes a gente acha que tá tudo bem e tranquiliza, fica tranquilo, mas se você fizer um acompanhamento mais de perto, você vai ver que muitas dessas crianças que a gente acha que tá bem, que vai ficar com uma altura boa, acabam na hora que entra na puberdade, fazendo uma puberdade muito rápida e avançando a idade muito rapidamente. Na semana passada, eu recebi uma criança que já fazia acompanhamento comigo faz tempo e a princípio era um atraso constitucional do crescimento e puberdade, né? A criança está com 12 anos, é um menino com 12 anos de idade. E uma idade óssea inicial, né, quando começou lá o acompanhamento, uma idade óssea bem atrasada, bastante atrasada, acho que uns 3 anos de atraso de idade óssea, 2 ou 3 anos de atraso de idade óssea. E inicialmente, apesar dele estar no limite inferior do normal para o alvo familiar, e para quem é leigo aqui, alvo familiar, altura-alvo você pega a altura do pai mais a altura da mãe e faz uma média. Só que se você tá falando de um menino, você tem que entender, se a mãe fosse homem, ela teria 13 centímetros a mais. Então, se você quer saber qual que é a altura-alvo de um menino, pega a altura do pai, mais a altura da mãe, mais 13. Se a mãe fosse homem, teria 13 centímetros a mais só por ser homem, divide por 2. Essa é mais ou menos a média que eu espero para essa criança, que pode variar 7 centímetros para baixo, 7 centímetros para cima. Se a gente está falando de uma menina, a altura da mãe mais a altura do pai, só que a gente tem que imaginar se o pai fosse mulher. Então, se o pai fosse mulher, só por ser mulher, ele teria 13 centímetros a menos. Então, a altura da mãe mais a altura do pai menos 13 dividido por 2. Essa média chama altura-alvo ou altura familiar. Alvo da família, né? Altura-alvo. E não quer dizer que essa criança vai ficar com essa altura. Quer dizer que se você tiver 10, 20 filhos, o mesmo casal tiver 10, 20 filhos, 5 filhos, a média de altura deles provavelmente vai ficar nessa altura-alvo. Só que eles podem variar de 7 centímetros para baixo a 7 centímetros para cima. Quem tiver dentro dessa curva, né? Porque aí você coloca isso lá na curva final, na altura final, lá no 20 anos, no seu gráfico. Se você voltar esse gráfico para a criança e seguir onde que ela plotar a altura dela para a idade dela e seguir esse gráficozinho e cair nesse alvo familiar, a princípio tá tudo bem. Então, essa criança que eu tô dizendo, ela tava até no limite inferior do alvo familiar, porém, a idade óssea dela tava atrasada. Então, quando eu pego uma idade óssea atrasada, quer dizer que essa criança vai ter provavelmente mais tempo para crescer. Então, ela não vai seguir a curva bonitinha, ela vai crescer menos, enquanto todo mundo tá fazendo estirão, ela não vai tá crescendo tanto e ela vai fazer um estirão tardio. E isso é bom, a princípio é muito bom. E essa criança, pra vocês terem ideia, ela iria ficar com 1,78 m, quase 1,80 m. Ou seja, no limite superior do padrão familiar dela. Era mais ou menos isso, o limite superior do padrão familiar.
Então, a minha orientação inicial foi só exercício, alimentação correta e de que estava tudo bem. Só que pedi o acompanhamento, que é importante acompanhar, porque a gente não sabe. O crescimento, ele é dinâmico, né? A criança é um ser... Se nós adultos somos dinâmicos, a criança é mais ainda. E aí, essa criança, um ano depois, ela começou a entrar na puberdade. E quando ela começou a entrar na puberdade, foi acho que 6 meses atrás, ela já tinha adiantado a idade óssea. Então, nesse tempo de acompanhamento, ela já tinha adiantado 2 anos, se não me engano, de idade óssea. Então, se ela tinha 3 anos de idade óssea atrasada, ela passou a ter 1 ano só. O que isso fez? Fez com que, apesar de crescer bem, tá? Tava crescendo bem, em torno de 6 centímetros por ano. E aí, em vez de estar lá com 1,78, quase 1,80, ela já desceu para 1,74, por aí. A previsão de altura final dela. Porque a previsão de altura final, ela não é baseada na altura-alvo. Ela é baseada na altura atual e na idade óssea. Então, quanto mais adiantada tiver a idade óssea, menos potencial de altura ela vai ter, menos tempo ela vai ter para crescer. E aí já tinha adiantado, inicinho de puberdade, bem início mesmo de puberdade. Aí falei, não, então vamos acompanhar bem de pertinho. Vamos voltar daqui mais ou menos de 4 a 6 meses. Vamos pedir uma nova idade óssea pra gente ver o que aconteceu. Pais voltaram com 6 meses. O que aconteceu? Idade óssea igualou com a idade cronológica. Pensa, uma criança que já estava no limite inferior do normal, do altura-alvo dela, e a idade óssea era atrasada, isso era bom, ela teria mais tempo para crescer na puberdade, só que logo no inicinho da puberdade, em 1 ano e pouco, ele adiantou 3 anos da idade óssea dele. Então, em 1 ano, adiantou 3 anos. E a puberdade dele estava inicial, só que há 6 meses atrás estava inicial, 6 meses depois já tinha pulado para dois estadios, quase 2 estadios da puberdade. Então, o que acontece? Moral da história: essa criança teria hoje uma altura final, prevista, uma previsão de altura final de menos de 1,70 m. Já caiu para 1,65 m. Muito baixo, perto da família. O padrão familiar é acima de 1,68 m para cima, 1,70 m para cima. Os números direitinho eu não sei direito, mas era mais ou menos isso. E aí a gente se pergunta, né? Olha como a gente tinha uma previsão de altura de 1,78 m, a gente passa para 1,65 m em 1 ano e pouco. O que está acontecendo com essas crianças? Eu acredito, tá, que é estímulo demais. Então, eu acredito que essas crianças estão sendo muito estimuladas pelos eletrônicos, tá? Eu não tenho comprovação, nada disso. Mas eu acho que essa luz azul, do mesmo jeito que ela faz com que algumas áreas do cérebro fiquem mais ativas, principalmente aquelas áreas do cérebro que vão levar mais ansiedade, mesmo porque essas áreas do cérebro, elas precisam de uma recompensa, e aí não tem a recompensa é muito rápida nesses joguinhos e nessa própria luz, né? E eu acho que isso acaba estimulando também, quem sabe, esse eixo hormonal. Por quê? Porque a gente sabe sabe-se que se você fica nessa luz azul, se você dorme, então você ficou na luz, na tela e dormiu, o seu cérebro, ele não vai descansar. Ele vai continuar mais ativo do que deveria. E o ser humano, ele precisa de descansar o cérebro. O ser humano, ele fica 1/3 da sua vida dormindo, mais ou menos, né?
Então, a gente precisa, o cérebro nosso precisa desse descanso. São muitas sinapses, é muito funcionamento, são muitas decisões, são muitas emoções, são muitas coisas durante o dia. Então, a gente necessita que você tenha um bom sono, que esse cortisol baixe adequadamente durante a madrugada. E o jeito que está acontecendo, nossas crianças não estão baixando esse cortisol, não estão desligando esse cérebro adequadamente durante a madrugada. E eu acredito muito que isso pode sim liberar mais esse eixo, né? E fazer com que esse eixo fique até mais ativo. Porque uma coisa é liberar o eixo. Então pensa essa criança, 12 anos, entre 11 e 12, ele entrou na puberdade, ótimo. Porque a menina a partir de 9 anos entrar na puberdade está normal. Mas, uma vez que esse estímulo foi desencadeado, por que que ele evoluiu tão rapidamente assim? Tão rápido, né? É muito estranho. E outra coisa, né, são os desreguladores endócrinos. Quem são os desreguladores endócrinos? São substâncias que não são naturais, que são produzidas pelo ser humano, normalmente na fabricação de produtos, na purificação de produtos. Então, a gente tem vários produtos que são industrializados, né, e que a gente consome, ou comidas. Então, comidas industrializadas, gente. O tanto de coisa que tem na comida. Então, uma coisa, sei lá, comprar um biscoitinho de polvilho, que tem lá nos ingredientes polvilho, sal, ovo, farinha, tá? Outra coisa, sei lá, comprar uma bolacha recheada, que tem N coisas lá que você nem sabe pronunciar o nome. Nem sabe pronunciar. E as nossas crianças, e eu digo isso por mim, tá? Porque lá na minha casa também eu tenho essa dificuldade. É uma dificuldade de todos nós, é uma dificuldade da vida moderna. Elas consomem muitos industrializados, porque é mais fácil pra gente, a gente trabalha, né? A gente chega cansado, né? A gente não tem quem cozinha pra gente. Então, muitas vezes é mais fácil alimentar as crianças com industrializados. E eu entro nisso, tá? Eu entro nisso. Não tô julgando ninguém. E aí, o que acontece? Consumo de produtos nos produtos industrializados, eu acredito que tenha desreguladores endócrinos, né? Nesses produtos, nessas coisas que a gente consome. Outra coisa, com certeza que tem plásticos. Quantas coisas aí vem plástico? A gente compra pratinho, copinho, tem a mamadeira, tudo de plástico. Agora, um dos grandes desreguladores endócrinos era o bisfenol, que é uma substância utilizada para produzir o plástico e que tinha muito em mamadeira, tudo isso todos esses utensílios que a gente vê, que a gente compra para bebês. Hoje em dia, o bisfenol, ele é proibido. Só que a gente vê tudo ali livre de bisfenol, que é BPA, né? Só que eu fico me perguntando, tá, tudo bem. Primeiro, se o bisfenol era super importante para formar o plástico, para deixar ele lá rígido, né? Para formar o plástico, se é livre de bisfenol, então o que colocaram no lugar? E colocaram alguma coisa boa no lugar? E se existia essa coisa boa no lugar, por que não tinha antes? Então, assim, coisa boa no lugar não foi, né? Então, o ideal é que você não coloque líquidos quentes nas mamadeiras, nos copinhos, e nem até que você utilize utensílios, pratinho, copinho de vidro mesmo. Assim que for possível, né? Assim que não for perigoso para criança, ou sempre que você tiver que você puder estar perto dessa criança. Bom, gente, outra coisa são os cosméticos. Então, vocês pensam, quando a gente lê atrás da composição dos cosméticos, tem tanta palavra difícil de falar, e pode ter certeza que a maioria dessas substâncias, elas podem ser os chamados desreguladores endócrinos.
Dos mais comuns são os parabenos, o parfum, que é a própria essência, fitalatos. E lembrando que alguns cosméticos, por exemplo, alguns shampoos, alguns cremes, eles têm até hormônio, porque são retirados de extrato placentário, de bichos, né? E o cabelo fica bonito mesmo, porque com estrogênio o cabelo fica super bonito. E essas tintas, né, que a gente passa, descolorante, esmalte, principalmente esmaltes que são mais escuros, porque esses esmaltes, tudo que é escuro, gente, tudo que é escuro, brilhante, que tem um brilho, uma cor muito boa, muito forte, é feito de metal pesado, porque quem faz pigmentação desses cosméticos são metais pesados, inclusive maquiagem, sombra, batom, essas maquiagens que são próprias para crianças que vêm aí da China, pelo amor de Deus, quanto mais brilhante, mais bonita, mais com brilhinho, mais metal pesado tem, né? Normalmente cobre, chumbo, outros metais pesados que exatamente dão esse pigmento bonito, tá? E criança, por exemplo, criança passa batom, come batom, né? Come batom. Eu lembro quando eu era criança, tinha um batom de moranguinho assim, comia até. Vai ser por isso que às vezes que eu fiquei menor que a minha mãe, fiquei pequenininha, bem pequenininha, né? E aí, alimentos. Então a gente sabe que por legislação não se pode aplicar esteroides, anabolizantes no gado, nem dar isso para o frango para crescer rápido, porque é proibido pela legislação, mas a gente não sabe. Então, na verdade, a gente não sabe nem se a gente está consumindo essas coisas via alimentos também, animais, de origem animal, que a gente acaba consumindo. Outra coisa que tem é a dioxina, que tem uma substância que é desregulador endócrino, que pode levar à puberdade precoce. Quem sabe está levando também essa aceleração da puberdade que a gente está conversando aqui, é a dioxina. A dioxina ela é utilizada em fábricas de papel de filtro, papel filtro de café, esse sachêzinho de chá. Tudo que é papel branco mesmo, né? Para ele ficar branquinho, precisa mergulhar esse papel em uma substância chamada dioxina, e essa dioxina, ela também é um desregulador endócrino, né? Que pode estar associado à puberdade precoce. E além disso, né, gente, além da própria puberdade precoce, a gente tem que preocupar também com câncer de mama que está acontecendo em pessoas cada vez mais jovens. Por que disso? Provavelmente coisas desreguladores que a gente tem consumido, né? Outros tipos de câncer em pessoas jovens. Então, a gente sabe que os desreguladores endócrinos, além de desregular o sistema endócrino, que não só os hormônios sexuais da puberdade, mas também tireoide pode desregular também. E além disso, eles também podem aumentar o risco de mutação nessas células e de câncer. Outra coisa que está muito acontecendo no mundo, por exemplo, são as infertilidades. Quantos casais inférteis que você conhece? Ah, porque a mulher é velha? Nem sempre, né? Nem sempre tem mais de 30 anos, 35 é velha, né, gente? Velha. Se fosse eu sou idosa. Mas assim, velha para engravidar, né? As pessoas estão engravidando cada vez mais. Então, parece também que desreguladores endócrinos podem estar envolvidos na infertilidade, principalmente infertilidade masculina, causando hipogonadismo, que é falta de produção de hormônios ao invés de excesso de hormônios sexuais, né? Sabe-se também que se eu tiver o feto dentro da gente, também tudo que a gente consome, muitas coisas podem passar pela placenta e podem ser responsáveis também por alterações metabólicas e também de puberdade precoce ou de infertilidade ou de alteração também na formação do genital do bebê. Então tem muitas alterações, tem muitos casos, né, de crianças que têm ambiguidade genital, que a genitália é atípica, que a genitália não está completamente formada, por exemplo, em meninos, e que
não se acha uma causa. A causa é idiopática. Então a gente fica pensando que, quem sabe, os desreguladores endócrinos estão envolvidos nisso também. Bom, voltando para as nossas crianças, algumas táticas que são boas, né? Para a gente atrasar essa evolução da puberdade nessas meninas e nesses meninos. E ao mesmo tempo atrasar a menstruação das meninas, sem necessariamente ser um medicamento. Isso aqui não é receita, tá? Isso é coadjuvante ao tratamento. Se for necessário usar um bloqueador de puberdade, o seu médico, a sua médica endocrinologista, diante do quadro total em si, vai te orientar se é preciso fazer o bloqueio ou não. Mas, enquanto isso não é decidido, ou mesmo que isso tenha sido decidido, a gente tem visto eu tenho visto na minha prática, algumas crianças que a gente dá a dose habitual do bloqueador de puberdade e ainda assim a gente não consegue bloquear 100%. Pode ser por ela mesma, né, que cada um tem uma resposta, mas também pode ser pelos hábitos de vida incorretos, pela frequência de ingestão de industrializados, pela presença de desreguladores endócrinos, principalmente através de cosméticos na vida dessa criança, pela inatividade física, pelo sedentarismo, pelo uso exagerado de tela. Então, se você, mãe, pai, se você é endocrinologista pediatra e está em dúvida, né, se é o caso de bloquear, de não bloquear, independente, você deve orientar o seu paciente a, primeira coisa, fazer uma atividade física, aeróbica de preferência, tá? Quanto mais exercício físico, mais a gente consegue lentificar esse processo de desenvolvimento da puberdade. Talvez a gente consegue até, quem sabe, adiar uma puberdade ou diminuir mesmo o processo de evolução. Quanto de atividade física? A Organização Mundial de Saúde indica para crianças e adolescentes pelo menos 1 hora de exercício físico por dia. Sendo que pode ser um exercício que a gente um exercício com horário, né? Que é uma aula, uma natação, alguma coisa, ou até nos dias de hoje que a gente tá, os meninos tudo saindo dessas aulas por causa do coronavírus, fazer em casa mesmo, vai, liga a internet, vê uma atividade de dança, põe o menino para jogar bola, para pular corda em casa, para correr no mesmo lugar caso não tenha espaço. Qualquer atividade física é válida. E pode sim atrasar o início dessa puberdade ou lentificar essa puberdade. Outra coisa é alimentação. Tirem dos seus filhos alimentação, então principalmente comidas industrializadas, pacotadas, né? Bolacha recheada, miojo, skinny, salgadinhos, até pãozinho industrializado. Procure alimentar de alimentos que são menos processados possível, né? Mais caseiros, comida de verdade. Ah, mas meu filho não come. Deixa lá o que tem, não vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Tem que readaptar, tem que adaptar o paladar de novo dessas nossas crianças. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Outra coisa, tirar da sua filha, principalmente das meninas, cosméticos, coisa de cabelo de adulto. Então, tudo que é de cabelo, shampoo, creme, máscara, tinta que é utilizada para adulto, evitar nas nossas crianças. Esse tipo de esmalte, principalmente esse aqui mais escurinho, evitar também o que tem brilhinho, evitar de todo jeito, né? Mas se for utilizar uma coisa bem clarinha, bem tranquila. Batom, sombra, blush. Tem criança que tem a pele assim maravilhosa, passa corretivo, passa base, nada disso, tá? Nada disso. Substituir os talheres, copinho, pratinho de plástico por de vidro. Não utilizar para descongelar ou esquentar um alimento, seja no fogo, no banho-maria, no micro-ondas.
que o alimento esteja congelado num plástico, porque isso, o calor faz com que os fitalatos que estão no plástico, eles pulem para dentro do alimento e a gente acaba consumindo, e que isso não é legal nem para nós, né, que somos adultos, porque a gente não sabe o que isso pode acarretar de desregulador endócrino. Lembrando que os desreguladores endócrinos também estão associados a diagnósticos de diabetes tipo 1 e ao excesso de obesidade. A obesidade também, existe uma teoria que pode, um dos fatores de aumento da obesidade pode ser os desreguladores endócrinos, que esses todos que a gente está dizendo, né? Então, atividade física, uma alimentação mais saudável, retirar cosméticos e diminuir o número de tela, de computador, de televisão, de celular. Um sono adequado, sono é importante, botar esses meninos para dormir cedo, 10, máximo 11 horas, acordar cedo para que o ritmo circadiano de cortisol, de GH, de hormônio do crescimento seja tudo legal, tudo fisiológico, e não o corpo tenha que fazer uma dobradiça para poder conseguir produzir esses hormônios e conseguir crescer adequadamente, conseguir entrar na puberdade adequadamente, conseguir descansar, manter um peso adequado, porque o excesso do cortisol nas nossas crianças pode sim levar ao ganho de peso, ao excesso de estresse, criança acorda sem ter sentido que dormiu. Pensa, as nossas crianças, gente, estão tendo problemas, não só de puberdade, que é o que a gente está falando, mas estão tendo problemas de adultos. Eu recebi uma semana para trás, umas 3 semanas atrás, um dia inteiro, acho que 3 ou 4 crianças com aumento das enzimas hepáticas, indicando gordura no fígado, aumento de glicose, indicando um pré-diabetes, aumento da pressão arterial, e obesos, né? Sobrepeso, obesidade. E os pais, muitas vezes, relutam de que o tratamento tem que ser natural. O tratamento é o dia a dia, mudança de estilo de vida e não um remédio. Existem até remédios para crianças, para obesidade, que a gente pode até conversar sobre isso aqui um dia, né? Nós vamos poder me dedicar, mas não é por aí. Não adianta você dar um tiro para elefante numa formiga. Talvez não vai acertar, não vai dar certo, ou vai dar muito certo, mas vai destruir tudo também, né? Então não é por aí, não vamos procurar uma pílula, a solução numa pílula, a solução num comprimido, a solução numa injeção, né? A solução está debaixo do nosso nariz, a solução para quase tudo é alimentar saudável, fazer exercício físico, diminuir telas e dormir direito. Dormir cedo, dormir bem, desligar a tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Pais e mães, sigam o meu conselho. Façam isso com as suas crianças, tá? Além de procurar um endócrino ou uma pediatra, alguém para ver se está tudo bem aí da puberdade, se está tudo certo. Lembrando que crianças, meninas, que começaram algum sinal de puberdade, cheirinho debaixo do braço, pelo, mamas, antes dos 8 anos de idade ou bem próximo dos 8, devem procurar um especialista. E meninos que começam tudo isso também antes dos 9 anos de idade, também devem procurar um especialista. Porém, nem que se encontre alguma causa para isso, não deixem de mudar o estilo de vida das nossas crianças, porque elas estão ficando doentes e somos nós, pais, que temos responsabilidade de deixar os nossos filhos saudáveis, tá certo? Lembrando que saúde é o bem-estar físico, emocional e também o bem-estar psicossocial, né? E para isso é importante que essas crianças tenham tudo isso que eu disse aqui, vai levar também a uma melhor vida, uma vida melhor de ser vivida para elas, né? Com menos tela, com uma alimentação mais legal, levando a uma perda de peso, com um sono adequado. Tudo isso pode diminuir o seu grau também de ansiedade, algumas crianças com depressão. Eu sei que ficou tudo meio misturado, é porque é tudo meio misturado mesmo, a mesma causa para vários problemas, né? E é isso, você que é profissional de saúde,
peça a idade óssea do seu pacientinho, avalie a cada 6 meses, veja se não é preciso bloquear essa puberdade, faça as continhas de como que tá ficando a altura prevista, se essa criança tá perdendo a altura prevista ou não, e sempre aconselhe mudança de estilo de vida. Esse é o meu recado para hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.